Viva Cristo Rei! Lembrando a corajosa oração dos cristeiros mexicanos ao final dos seus rosários, por conta da perseguição brutal que um governo comunista e anticristão promoveu contra os católicos. De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. O presidente mexicano, Plutarco Elias Calles, tornou-se conhecido como o Nero do México, por conta da perseguição brutal que promoveu contra os católicos a partir da segunda metade dos anos 1920. Em 1926, um decreto oficial proibiu toda forma de culto público e ameaçou todos os padres com prisão. O país afundou num anticatolicismo que levaria pelo menos 160 sacerdotes ao paredão de fuzilamento. As igrejas foram fechadas. As celebrações religiosas foram proibidas. As escolas católicas foram secularizadas, o que significa que, na prática, tornaram-se ateístas. Nenhuma menção a Deus era tolerada. Crucifixos foram arrancados das paredes. Imagens foram destruídas. O padre Miguel Agustín Pro relata em sua obra Padre Pro, um mártir moderno, que o embaixador soviético no México garantiu a Calles que as suas políticas anticlericais estavam em perfeito acordo com os métodos comunistas. O ditador empregou 10.000 agentes do governo, quase todos estrangeiros, em tarefas de monitoramento do povo, a fim de assegurar que o novo decreto fosse cumprido. Mas o povo católico do México deu origem a um dos mais extraordinários levantes cristãos de que se tem notícia na história da humanidade, resistindo e reorganizando-se em defesa da fé, naquela que veio a ser conhecida como a Guerra Cristeira. Heroicos martírios, protagonizados por católicos, que abraçavam a morte ao brado de Viva Cristo Rei, Viva a Virgem de Guadalupe. Testemunharam a força do amor a Deus contra a brutalidade do ódio anticristão, arriscando-se continuamente a sofrer confiscos de bens, perseguições e ameaças contra a própria família, prisão sumária, tortura e até fuzilamento. Uma multidão de católicos mexicanos se reunia clandestinamente, por pequenos grupos, para rezar e participar de missas proibidas. Entre as orações mais frequentes, é claro, estava o Santo Rosário. E era ao final do Rosário que os cristeiros acrescentavam a seguinte oração, composta pelo mártir Anacleto González Flores, assassinado por defender a Igreja, em 1º de abril de 1927. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón.
A Guerra Cristera, também conhecida como a Guerra de los Cristeros no México, foi um conflito armado que durou de 1926 a 1929, entre o governo de Plutarco Elias Calles e milícias de leigos, padres e católicos religiosos, que resistiram à aplicação da legislação e políticas públicas anticlericais, que visam restringir a autonomia da Igreja Católica. El grito de guerra que enciende la tierra